2024 foi um ano ruim. Foi uma coisa que passou pela minha cabeça no final do ano passado. Pra mim, eu senti, né, quando eu tava. Sabe quando você chega no final do ano e aí começam as retrospectivas? Ai, como eu posso ser triste se. E aí um monte de gente falando de tudo que foi o ano e tudo mais. E quando você olha pro seu ano, parece que aquilo. Que o seu ano não foi exatamente como você planejou, não, às vezes aconteceram muitas coisas difíceis. Pra mim foi um ano bastante arrastado, um ano que as coisas não fluíram assim, num nível master, foi bizarro o que aconteceu. Ao mesmo tempo, eu tive momentos de bastante desafio, assim, seja no meu âmbito pessoal, seja no meu âmbito profissional, algumas tristezas pessoais que aconteceram também durante o ano. Mas também no coletivo, muita coisa aconteceu, muita tristeza, muitos desafios no âmbito coletivo, muita gente passando por muitos desafios. Então, foi um ano, não sei dizer, mas foi um ano estranho, assim. A sensação que eu tive, na verdade, foi de que quando chegou no final não aconteceu quase nada de bom, sabe? Foi um ano meio que perdido. Mas dentro dessas retrospectivas todas, teve uma que foi muito especial pra mim, particularmente, que foi a do meu aniversário. Eu faço aniversário em dezembro e apareceu pra mim no Instagram a mensagem: "Ah, veja como foi o seu ano". Eu fiquei meio assim, sabe, de clicar, e quando eu cliquei, eu comecei a ver coisas que tinham acontecido que foram muito legais no meu ano de 2024 que eu tinha praticamente me esquecido. Falei, bom, se apareceu aqui e ele coloca nos stories algumas pinceladas de como foi o meu ano, deixa eu olhar no rolo da câmera, né? Olhar para todas as fotos, porque a gente tira muita foto, a gente dá muito print hoje em dia. Então eu olhei para tudo isso com muito carinho, muita atenção e vi que tinha muita coisa legal que tinha acontecido em 2024 e que eu realmente estava passando por cima, sabe, de tudo isso. Aí, coincidentemente, em seguida, eu fui dar um treinamento. O último treinamento do ano que eu dei numa empresa foi numa multinacional. E essa empresa me contratou para trabalhar a questão da união do grupo, para trabalhar encerramento de ciclo. Foi um treinamento bem no finalzinho, né, do ano, quase no final, no meio de dezembro, foi mais ou menos assim. E aí, nesse momento, eu dei várias dinâmicas para os colaboradores e dentre essas dinâmicas teve uma que era do reconhecimento, que era para você olhar para o seu ano em si e reconhecer tudo que você teve de superações, todos os sonhos realizados, todas as questões, né, que você ultrapassou, que os desafios que você ultrapassou, quem você se tornou. E aí o pessoal fez essa dinâmica e foi muito bonito, porque no final de tudo, muita gente falou: "Nossa, eu nem tinha reparado que eu fiz tanta coisa incrível, ou que meu ano tinha sido tão bacana". Algumas pessoas não tiveram um ano muito fácil, então muitos desafios, mas ao mesmo tempo elas perceberam o quanto elas foram fortes, o quanto elas aprenderam com todos esses desafios, com todas essas superações. Então foi muito bonito de ver isso acontecendo, né? E aí no dia 31 de dezembro eu aproveitei para fazer o mesmo. Então eu fui lá, eu gosto de fazer um ritual de fechamento de ano, e eu aproveitei para fazer exatamente esse exercício. E eu comecei a escrever num caderno, até trouxe ele aqui. Comecei a escrever num caderno com muito carinho o que tinha, quais foram as minhas conquistas, realizações, superações, os sonhos realizados que aconteceram em 2024. E foi muito bonito fazer tudo isso, porque eu comecei a enxergar que 2024 realmente foi um ano maravilhoso e você vai entender em que aspectos. Eu não vou colocar exatamente o que aconteceu aqui, mas eu vou colocar uma reflexão que pode te ajudar bastante. Olha que interessante, de um ano perdido, ele foi para um ano muito especial e muito significativo. O final do ano me deu a sensação de que tinha muita coisa faltando ainda para ser realizada, tinha muita meta que eu não tinha conseguido colocar em prática, muita coisa que eu queria fazer que não deu certo de colocar e implementar. Eu tinha finalizado o ano com essa sensação, só que eu comecei a ver quando eu escrevi quais foram os meus avanços e superações desse ano, que eu também tive muitas conquistas no âmbito não material, né? E no âmbito não de metas necessariamente. Foram avanços espirituais, foram avanços emocionais, foram desenvolvimentos internos, né? Que foram muito importantes para mim, seja no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Então, quebras de padrões nocivos de comportamento, que estavam impactando toda a minha vida, mudanças de direções que eu acabei tendo, tudo isso aconteceu também como uma gratidão que eu tive do ano passado. E é muito interessante que
não é uma coisa muito automática nossa, né? A gente reconhecer os nossos avanços, as nossas evoluções e as nossas conquistas automaticamente. Em tese, a gente sai de uma conquista, uma realização de um sonho para outro, parece que a gente nem curte o que aconteceu aqui, o que a gente conquistou aquele momento e já tá pensando em outro, já tá pensando em outra coisa que eu preciso conquistar, outra coisa que tá faltando. E não só isso, né? O quanto a gente consegue enxergar a vida que acontece entre esses momentos. Então, se já não é muito automático da gente parar para reconhecer as coisas boas que aconteceram na nossa vida, no momento em que elas acontecem ou depois disso, né? Imagina pra gente reconhecer os nossos avanços no campo do ser. É raríssimo. Sobre as nossas superações internas, as nossas conquistas internas, os aspectos mais abstratos, não materiais, como por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui do que eu acabei escrevendo no meu caderninho naquele dia. O ano passado, eu aprendi a colocar mais limites para as pessoas. No ano passado, eu tive uma conversa de 40 minutos no telefone, muito vulnerável e significativa com o meu avô, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu teria. Eu quebrei muitos padrões nocivos de comportamento, eu consegui enfrentar muitos aspectos da minha própria história de vida, enfrentando de frente momentos muito desafiadores que eu vivi durante a minha vida, ressignificando, tirando o peso dessas questões, dessas passagens da minha história. Eu amadureci mais, eu aprendi a expressar melhor as minhas emoções, a expressar mais as minhas emoções, a me amar mais, incluindo um respeito maior às minhas próprias imperfeições. Reconhecer tudo isso não é só a gente aumentar os nossos níveis de autoconfiança. Você entende que, de alguma forma, é também integrar de uma forma consciente toda essa evolução vivida para que ela possa fazer parte desse nosso novo eu? E aí eu te pergunto, o quanto a gente está realmente se reconhecendo, parando para se reconhecer por quem a gente está realmente se tornando e não só por aquilo que a gente tem atingido, pela pessoa que nós somos e não só por aquilo que nós temos ou que conquistamos ou que a gente tá fazendo, entende? Pelo nosso ser, ao invés de só reconhecer pelo nosso fazer ou pelo nosso ter. E aí um exemplo muito pessoal aqui é que em 2024 eu consegui me tornar ainda mais intencional e muito mais presente nas minhas tarefas diárias, assim, em todos os aspectos. Aquela sensação de para e olha para o que está acontecendo aqui e agora, e não só ficar pensando o que eu vou fazer depois, como é que, né, as preocupações, os pensamentos, de ficar aqui, de estar aqui presente, estar vivendo a vida enraizada, sabe? Então uma coisa muito bonita foi ver aquilo que eu estava investindo meu tempo, minha energia crescer, né? Mesmo que não parecesse ter resultados aos olhos dos outros ou que a sociedade acha que é o mais bonito. Por exemplo, uma coisa muito simples, mas ver uma planta que nunca deu certo aqui no meu jardim, eu trazer elementos para que ela florescesse de uma forma linda, ela tá maravilhosa ali. Então, ver ela crescer, ver ela nascer todos os dias, ver ela se tornar cada vez mais brilhante, cada vez mais cheia de vida. É uma coisa que parece tão simples, para muita gente isso pode não ter nenhum valor, mas isso é estar presente para tudo aquilo que a gente está fazendo. Desde uma planta no teu jardim, até o projeto que você está fazendo no trabalho, ou na sua vida, na sua família, as coisas mais complexas da vida, digamos assim. Uma outra grande conquista para mim nesse sentido foi ver que eu estava organizando a minha casa de uma forma completamente diferente, valorizando as coisas que eu tenho, né, reformando, organizando as coisas de uma forma mais eficiente do que antes, né, consciente do que antes. Eu ver que as decisões do meu trabalho em si mesmas, né, aquilo que eu estava fazendo no meu dia a dia, a maneira com a qual eu estava exercendo o meu trabalho, estava cada dia mais autêntica, cada dia mais alinhada a quem eu realmente sou. E quando eu sempre falo sobre isso no Instagram, mas é que realmente é muito difícil a gente passar para frente o que isso significa. Então eu espero que enquanto eu estiver falando isso ou dando esses exemplos, fique mais fácil e mais prático de você entender como colocar isso em prática no seu dia a dia também. Então se você sente no seu coração que colocar em prática esse exercício
pode ajudar você a começar de uma forma ainda mais bonita 2025, eu sugiro fortemente que você faça, porque é um exercício muito, muito bonito mesmo, para que você possa ver o quão longe você já foi na sua vida, né, de alguma forma, o quanto que esse ano transformou a tua vida e, quem sabe, ressignificar muitas vezes desafios que você tenha passado, aprender a integrar tudo isso muito mais na sua vida, esses aprendizados e tudo isso que você teve através desses desafios. E mesmo que ainda seja muito cedo para você entender quais foram esses aprendizados do ano ou o porquê das coisas, porque a vida vai acontecendo, a gente vai vendo o porquê das coisas, né? Nossa, isso aconteceu porque, olha só, se eu não tivesse fechado essa porta, esse caminho não teria se aberto para mim. Então, isso é uma coisa que a gente só vai entender com o tempo, eu sei disso. E eu sei que muitas das feridas ainda não se fecharam, caso você tenha tido desafios muito grandes e muito custosos e muito difíceis na sua vida. Eu imagino que algumas coisas não vão ter como se fosse um closure ou como se fosse uma ressignificação, tudo a seu tempo. Então o objetivo é só que você integre essas questões que não estão tão palpáveis para você sobre quem você está se tornando. Porque eu acho que isso é uma coisa que ninguém vai te tirar. Muito mais do que ressignificar é sobre entender o quanto de vida existe entre um sonho sendo conquistado e outro, sabe? Entre as coisas que foram impactantes na sua jornada, os seus milestones da sua jornada. É sobre integrar a importância real da jornada na construção do seu ser. Tem uma frase muito linda que eu ouvi da Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, Rezar e Amar, daquele livro, e maravilhoso, Grande Magia. Eu amo o trabalho da Elizabeth Gilbert, eu sou muito fã dela, eu acho ela uma pessoa maravilhosa, assim, uma inspiração inacreditável na minha vida. E teve uma frase que ela falou recentemente num vídeo que eu vi, eu não me lembro aonde, que eu vou colocar aqui pra você. Tudo o que eu sou, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu tenho sido e tenho me tornado na minha vida é por causa das minhas criações. Em outras palavras, minhas criações estavam me criando. E é por isso que você precisa colocar no mundo as suas criações. Elas têm você como projeto. A interpretação disso para mim, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida tá moldando quem a gente está se tornando no futuro em nível de ser. E o que é a vida se não um ato criativo na sua própria essência? Os nossos atos, as nossas decisões, as nossas circunstâncias, tudo isso vai contribuindo para que eu me desenvolva e eu evolua na eterna jornada de transformação que é a vida. Então, na resiliência que você constrói nos seus estudos, nos seus projetos de trabalho, nos seus projetos de vida, tudo aquilo que você vai desenvolvendo ao longo da jornada, tudo aquilo que você vai aprendendo, né? Tudo aquilo que vai se desenrolando enquanto você está vivendo a construção desses sonhos sendo realizados, o aprendizado que vem através dos erros, daquilo que não deu certo, dos fracassos, tudo vai contribuindo para que eu me desenvolva e evolua na eterna jornada de transformação que é a vida. Então, para mim, ficou muito claro que eu comecei 2024 querendo criar uma nova realidade para minha vida e que no fim, de uma forma muito mais significativa e inesperada, era a própria vida quem estava me criando e me desenvolvendo. Então, para mim, ficou muito claro que mais importante do que manifestar as minhas metas, os meus sonhos, é conseguir ver a vida se manifestar através de mim. Tá presente para cada momentinho que tá passando e olhar para ela, olhar para a vida com o olhar cheio de brilho da criança que eu fui um dia. Então, se você gosta de reflexões como essa, já se inscreve aqui no canal que vai ser uma honra ter você nos próximos vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha enchido seu coração de esperança para que você possa construir um 2025 ainda mais realizado e ainda mais cheio de significado na sua vida. E é isso. Um grande beijo e até a próxima.